A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 12 de agosto de 2025, tem como título: A perseguição como marca do viver cristão piedoso. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Queridos, desde os primórdios do cristianismo, a perseguição tem sido uma realidade para aqueles que seguem a Jesus. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, escreveu sobre a inevitabilidade da perseguição para aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. O versículo aqui que lemos de 2 Timóteo 3:12 é uma promessa que tem sido cumprida ao longo dos séculos e continua sendo uma realidade para muitos cristãos ao redor do mundo. Paulo escreveu essa carta a Timóteo, seu discípulo e companheiro de ministério, enquanto estava preso em Roma. Ele sabia que a perseguição era uma realidade para os cristãos em todo o Império Romano e queria encorajar Timóteo a permanecer firme em sua fé, apesar das dificuldades que enfrentaria. A perseguição aos cristãos começou logo após a morte de Jesus. Os líderes religiosos judeus, que se sentiram ameaçados pelo ensinamento de Jesus, perseguiram seus seguidores. O apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, se converteu ao cristianismo após ter uma visão de Jesus ressuscitado no caminho para Damasco. Paulo então se tornou um dos maiores defensores do cristianismo e viajou por todo o Império Romano, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. No entanto, ele enfrentou muita oposição e perseguição por causa de sua fé. Ele foi preso várias vezes, espancado, apedrejado e até mesmo naufragou em um navio. A perseguição aos cristãos continuou ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana perseguiu aqueles que se opunham à sua autoridade. Durante a Reforma Protestante, os reformadores foram perseguidos pelos líderes católicos e muitos foram mortos por causa de sua fé. No século XX, a perseguição aos cristãos se intensificou em muitos países comunistas e islâmicos. Na China, a igreja foi perseguida durante a Revolução Cultural e muitos cristãos foram mortos ou presos. No Irã, os cristãos são perseguidos pelo governo islâmico e muitos são presos ou executados. Hoje em dia, queridos, a perseguição aos cristãos continua em muitos países ao redor do mundo. Em alguns lugares, os cristãos são proibidos de se reunir para adorar e são presos se forem pegos. Em outros lugares, eles são mortos simplesmente por causa de sua fé. Apesar da perseguição, muitos cristãos permanecem firmes em sua fé e continuam a pregar o Evangelho. Eles sabem que a promessa de perseguição feita por Paulo em 2 Timóteo 3:12 é uma realidade, mas também sabem que Deus está com eles em todas as circunstâncias. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.